apelante Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado Digimax, Companhia de Serviços Limitada. Vou ler aqui brevemente a resenha. Em sessão de julgamento ocorrida aos 7 de maio do corrente ano, iniciou-se o julgamento da apelação, tendo como partes apelante Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado Digimax, Companhia de Serviços Limitada. Na ocasião, fez uso da palavra do prazer mental o Dr. Rafael Carneiro, na qualidade de advogado da parte apelante. Após as razões apresentadas, o eminente juiz convocado, João Everardo Matos Birman, proferiu o voto, conhecendo do recurso para no método dar-lhe provimento. Logo após, o eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido de vista foi concedido e o julgamento adiado. Então, eu passo a palavra ao eminente desembargador Carlos Alberto. Obrigado, presidente. Presidente, essa matéria, quem trouxe verdadeiramente esse assunto aqui à baila novamente foi o doutor Birman, convocado aqui para substituir temporariamente a desembargadora Fátima Loureiro. As nossas posições aqui da Câmara, eu cheguei até a conversar sobre isso um pouco antes de sair de férias, fazendo eu não diria uma alegoria, mas a questão da liberdade de contrato. Mas que essa liberdade de contrato ela não poderia se sobrepor ao melhor interesse da sociedade. Há uma necessidade estatal de regular esta matéria, como naturalmente só é de acontecer. Nós temos, sob o ponto de vista de regulamentação, a matéria da Anatel. Então, a Anatel, através de resolução, ela regulamenta esse tipo de contrato. Estabelece um valor mínimo e, dentro desse valor mínimo, as partes podem convencionar desde que não seja extravagante. No caso aqui, o valor me pareceu extravagante. E explico por quê. No livre mercado, onde o que não é proibido é permitido, as pessoas fazem regra estabelecendo que podem estabelecer um preço competitivo ou estabelecer um menor preço em razão da maior demanda. Significa dizer, transferindo o caso especificamente, a Enel, ela disponibiliza os postes dela para que as empresas de comunicação, internet, essa coisa toda, possam utilizar fazendo um determinado pagamento pelo uso daquele poste. Chama-se compartilhamento de postes. E a Anatel, ela traz uma regulamentação sobre isso para não deixar o mercado, aquele chamado mercado feroz. Significa dizer que uma grande empresa que possa estabelecer um contrato com a Enel possa ter um preço muito menor diferente daquela pequena empresa que tem um pouco a compartilhar e um valor estratosférico. Ou seja, a liberdade de contratação está regulamentada, ou regulada, melhor dizendo, através dessa resolução da Anatel. No caso específico aqui, a petição inicial da Digimax, ele tem o cuidado, o advogado tem o cuidado de trazer uma tabela. Ele pega o valor primário da resolução, que é de 2014, o valor de 3,86, e traz esse valor até a data da petição inicial, ou seja, estava na vigência da resolução, porque isso foi em 2017, e ele traz e aponta um preço de R$ 6,93. Ele não quer menos do que isso. Ele quer R$ 6,93. E a Coelce diz que não. O valor é de 8 mil e pede correção. Então, há uma discrepância, não só da questão da correção em cima, mas também do valor básico. Ou seja, há uma questão estratosférica aí por parte da Enel.
dentro desse princípio de que pode contratar, que pode fazer, quanto maior a demanda, ela vai oferecer um preço menor, o que é absolutamente livre no mercado. Isso foi inaugurado pelo Henry Ford, né? Na questão da produção de automóveis, por exemplo, foi uma conjectura naquela época, nas épocas de 30 e 40, em que ele estabeleceu essa questão da demanda, o preço pela demanda. Isso é do Henry Ford. O fato é que aqui nós trazemos sempre à baila essa comparação, para que as coisas estejam dentro de um patamar de razoabilidade, proporcionalidade e razoabilidade. Então, nesse sentido, eu pedi vista do processo, e eu vou só ler aqui alguns trechos do voto vista, que está bem completo, mas diz o seguinte: apelação civil interposta pela Companhia Energética Enel, porque o juiz estabeleceu o valor de 6,93, em face de sentença proferida pela 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente pedido de ação revisional de cláusula contratual com repetição de débito ajuizada por Digimax Comércio e Serviço Limitado, hora recorrida, a fim de assegurar o direito da autora ao compartilhamento de postos de infraestrutura a preços e condições razoáveis e justas, com a fixação do valor do aluguel por ponto de fixação de 6,93. Como eu disse, a Coelce estabeleceu um valor de 8,90 qualquer coisa, e o doutor Birman, quando aqui esteve, deu provimento ao recurso da Coelce. Bom, de fato, o que acontece é o seguinte: o regramento do direito de passagem previsto no artigo 12, caput da Lei 13.116, julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, proibiu que estados, o Distrito Federal e municípios cobrem contraprestações de concessionários pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e redes de comunicação, não sendo este o caso dos autos. Afinal, os postes de energia não são bens de uso comum do povo. Logo, não há nenhum empecilho para que a concessionária de serviço público cobre pelo compartilhamento de bem pertencente à sua infraestrutura. Patente isso. Eu trago aqui um comentário da Maria Silvia Zanella de Pietro, dizendo exatamente isso, fazendo trazendo uma ideia doutrinária sobre essa circunstância da possibilidade de compartilhamento mediante pagamento em infraestrutura das companhias de energia. Nesta senda, é disso que dutos, postes e servidões pertencentes à apelante, por ela controlados, podem ser utilizados pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de forma não discriminatória e a preços e condições justas e razoáveis, constantes, na dicção do artigo 73 da Lei 9.472 e do artigo 4º da Resolução Conjunta 001 de 99 da Anatel, ANEL, ANP. Como é disso, a Resolução 04 de 2014 da ANEL-Anatel estabeleceu o valor de 3,19, àquela época, como preço de referência do ponto de fixação para compartilhamento de postes da distribuidora de energia elétrica e prestador de serviços de telecomunicações. Dito isto, resta indubitável que o contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado em 26 de outubro de 2017 já se deu sobre a vigência desta resolução conjunta. Logo, se infere dos autos que as partes optaram por negociar livremente os preços de compartilhamento de postos, de modo a assegurar a remuneração de custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos suportados pela concessionária de energia elétrica. Contudo, não é dada à parte apelante, de forma arbitrária, fixar valores de forma desproporcional que não seja razoável, conforme bem destacado pela sentença. Aqui, em linhas gerais. Consoante pacífico entendimento desta segunda Câmara de Direito Privado, embora o preço para o aluguel por ponto de fixação em contrato de compartilhamento de infraestrutura estabelecido na resolução não seja de adesão obrigatória, não é dada à concessionária de serviço público estipular valor muito acima do recomendado. No caso em comento, foi avançada a quantia de R$ 8,28, a qual guarda relevante discrepância
com o valor de 3,19, razão pela qual está desproporcional, foi 350% a mais. A propósito, segue o entendimento aqui desta Câmara. Eu estou trazendo aqui o entendimento da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, que está sendo substituída aqui pela doutora Rosália, que foi minha colega de faculdade, da Faculdade de Direito. No mesmo sentido, nos tribunais pátrios, trago também decisões aqui do relator Ieda Atias, relatora de Minas Gerais, trago também abordando exatamente isso, da 29ª Câmara de Direito Privado de Campinas, e digo mais, contudo, em atenção ao princípio do non reformatio impejus, não há como se determinar a aplicação de preços de referência estabelecidos na resolução conjunta, devendo, pois, prevalecer o valor fixado na sentença de 6,93. E eu fiquei buscando onde é que ele arranjou esse preço de 6,93. E ele trouxe exatamente a tabela com a majoração de 3,19 até 6,3, ano a ano, aplicando exatamente os mesmos índices de correção, que é o que nós fazemos aqui. Então, ressalte-se ainda que a parte autora faz jus também ao recebimento do valor equivalente à diferença entre que pagou. Porque se ele pagou, nós estamos dizendo que o preço justo é 6,93 e ele pagou 8,28, evidentemente que ele faz jus à restituição desse valor. Por fim, vale destacar que merece acolhimento a tese recursal no ponto em que pleiteia a atualização dos valores. Desse modo, deve-se aplicar o teor da cláusula 7.4 do contrato de compartilhamento de infraestrutura, a fim de incidir sobre o montante de referência, o índice de correção monetária, qual seja o IGPM, a cada 12 meses. Corretíssimo aqui o que ele fez. Assim, divirjo do voto do eminente juiz convocado, João Everardo Matos Birman, a quem eu tributo aqui uma homenagem, porque é um juiz, um excelente juiz e extremamente trabalhador, não só na produção, como na qualidade. Então, o doutor Birman está sempre chamado aqui, exatamente pela sua competência, lhanheza, produtividade, etc. Deve, desse modo, ser aplicado, então, como eu disse, divirjo do juiz, Matos Birman, e voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto com o fim específico de determinar a incidência sobre o montante de referência fixado na sentença, o índice de correção de IGPM, conforme possibilitado contratualmente, ou seja, 6,93 corrigido pelo IGPM, fazendo, então, que a parte tenha direito à diferença que ele pagou a mais, evidentemente, que apurados em cálculo de liquidação. Então, é como eu voto, presidente, divergindo parcialmente, para que seja naturalmente reavaliado por Vossas Excelências. Eu passo a palavra à eminente desembargadora relatora, desembargadora Fátima. Obrigada, senhor presidente. Desembargador Carlos Alberto. Então, foi concluído que, apresentado nos autos contrato, que será analisado pelo tribunal, sim, pela Justiça e pelo Tribunal de Recursos, e considerando que o valor é abusivo, fixado pela CENEL, então o julgador terá liberdade de analisar e fixar naquele processo um valor que entender justo. Isso? Isso. Acompanhe Vossa Excelência integralmente. Obrigado, desembargadora Fátima. Desembargador Carlos, nesse caso, a gente julgou vários processos desse aqui já. Isso. E eu confesso até que, há algum tempo, eu vinha aplicando a teoria do pacto sobre os contratos. Eu acho que não só eu, como alguns outros membros aqui da Câmara. Mas aí, eu acho que foi num pedido de vista, eu
eu pedi vista, acho que era a desembargadora Jane na época, no processo que ela veio julgando diferente, aplicando a referência. E aí eu refleti bastante sobre essa situação. E o que é que me fez chegar ao entendimento de levar em consideração o valor de referência da ANAEL? Isso aqui se trata de um serviço regulado, certo? Como serviço de saúde, a ANS, como um serviço de telefonia. Então, serviço regulado, ele é diferenciado. Então, um serviço em que há concessão para o setor privado, porém, o setor público continua a regular. Então, quando a ANAEL ela estabelece um valor de referência, é para servir para alguma coisa. Certo? E tem um intuito que de evitar a concorrência desleal, para que que é legado bastante nesse processo, para que a operadora ceda esse espaço só para grandes empresas de internet e de outros ramos, de forma a prejudicar o principal interessado, que são os usuários, né, os consumidores. Então, assim, desconsiderar, sem nenhum fundamento, esse valor de referência que a agência reguladora fixa é totalmente desarrazoável, certo? E vai impactar para os usuários, que, como eu falei, é quem deve estar protegido nessa relação. A relação contratual existe, mas repito, é uma relação regulada por uma agência reguladora prevista em lei, certo? Que está justamente presente para evitar esses abusos. Certo? Então, com esses meus argumentos, eu também adiro ao voto do eminente desembargador Carlos Alberto Bistot, que é a desembargadora Fátima também como relatora, que já fez a adesão, e acompanho integralmente, até em conformidade com o entendimento que eu já tenho. Inclusive, claro, nós conversamos sobre isso. É só para deixar bem claro que eu também me louvei no voto visto, embora não tenha aqui feito menção a ele no meu voto visto, mas me louvei no voto visto de Vossa Excelência relativamente a esse assunto. E essa questão da atualização, eu inclusive tinha colocado já também no meu voto, foi a única parte que eu divergi na época da desembargadora Jane, foi nessa questão da correção. Porque, se eu não me engano, ela não tinha colocado a correção, certo? E aí você aplicar um valor de referência que foi fixado há 5, 6 anos atrás, sem essa correção seria injusto. Exatamente. Então, na época, eu divergi e a desembargadora Jane me acompanhou nesse aspecto também. Então, eu anuncio aqui o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar parcial provimento. Ficando a eminente desembargadora Fátima relatora para lavrar o acordo. Agora vamos ao último pedido de vista, que é o agravo de instrumento de número 30.00399-62.2025, processo de minha relatoria. Passo aqui a expor a resenha. Em sessão de julgamento ocorrida aos 25 de junho de 2025, deu-se início ao julgamento do agravo de instrumento, tendo como partes agravante Edmundo Lacerda da Paz e agravado Francisco Edmar de Lima. Na ocasião, fez uso da palavra, no prazo regimental, o doutor Carlos Alberto de Alencar, na qualidade de advogado da parte agravante. Após as razões apresentadas, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e o julgamento foi suspenso. Então, o processo de minha relatoria que eu mesmo pedi vista. É um caso de uma reintegração de posse em que o juiz achou por bem deferir por entender que existia uma ação de uso capião que tinha sido julgada improcedente por não ter sido comprovada a posse. Só que eu fiz alguns destaques que vão de encontro ao entendimento do magistrado. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmundo Lacerda da Paz contra Francisco Edmar de Lima e surgindo contra a decisão da primeira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, que deferiu tutela de urgência de reintegração de posse inaudita altera parte. O agravado alegou ter adquirido o imóvel em 1994 e que o agravante praticou esbulho em novembro de 2021, construindo um muro e colocando portão no terreno. O agravante sustenta exercer posse há mais de 20 anos e que a tutela não poderia ter sido concedida sem prévia oitiva, tratando-se de posse velha. Questão em discussão. Há 4 questões de discussão. Saber se o agravante exerce posse legítima sobre o imóvel há mais de 20 anos. Saber se o agravado teve a posse do bem objeto da lei possessória. Saber se a tutela possessória de urgência poderia ter sido concedida inaudita altera parte, considerando se tratar de alegada posse velha. E, por último, saber se o conhecimento pelo agravado
da posse exercida pelo agravante desde 2019 impediria a concessão da liminar. Razões de decidir. A sentença transitada em julgado na ação de uso capião movida pelo agravante reconheceu que este não logrou comprovar o exercício da posse pelo período legalmente exigido, não havendo sequer prova de que passou a exercer efetivamente tal posse. O esbulho praticado pelo agravante foi caracterizado em 10 de novembro de 2021, quando este construiu um muro em volta do terreno e colocou portão, fato devidamente documentado por meio de filmagem e fotografias. Tratando-se de ação de força nova, esbulho ocorrido há mais de ano e dia, é admissível a adoção de procedimento especial, artigo 562 do CPC, que permite a concessão de liminar sem prévia oitiva do réu e sem necessidade de audiência preliminar de justificação, desde que devidamente instruída a petição inicial. As razões do agravo vinculam circunstâncias de evidente colorido fático, cuja real dimensionamento exige aprofundamento probatório incompatível com os limites cognitivos do momento processual, demandando dilação probatória própria das afirmações lançadas pelo agravante. Nesses termos, eu conheço do recurso e nego provimento. Então, estou aqui, diante dessas alegações da questão da posse, do espólio, eu estou mantendo como está e deixando para que seja comprovada essas questões extremamente fáticas no decorrer da instrução probatória em primeiro grau, que não se cabe aqui em sede de agape de instrumento. Perfeito. Então, é assim como eu me posiciono, como é que vota o eminente embaixador Carlos Alberto. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Um voto da eminente embaixadora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Finalizados os processos com pedido de vista, nós temos processos retirados de mesa e retirados de pauta. Esses processos constarão devidamente com seus números, respectivos números, na ata de julgamento, que será aprovada na próxima sessão. E todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais, eminente embaixador Carlos Alberto, que volta aos trabalhos com as baterias recarregadas. Recarregadíssimos. Bom, eu não tive a oportunidade no primeiro momento, mas quero cumprimentar aqui a doutora Lohane, que eu estou vendo aqui pela tela, mandando um abraço ao meu professor Ogíades. Está tudo em paz, né, doutora? Está tudo em paz. Tudo em paz, desembargador, tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Eu que estou operada, é? catarata. Por isso, desembargador, por isso que eu pedi, desembargador presidente, doutor Everardo Lucena, para comparecer virtualmente, porque eu estou operada de catarata, dos 2 olhos já. Já passei por isso. A gente tem que guardar também, né, Fatinha? Guardei repouso e é preciso a gente ter cuidado, verdadeiramente. Presidente, dizer que é uma alegria renovada retornar e dizer que hoje foi meio curtinho, né? Foi rapidinho, deu só um gostinho, né? Um gostinho de quero mais. Mas muito feliz em voltar. Está aqui a Rosália, minha colega de faculdade, que eu fiz menção rapidamente, nós estudamos juntos na Faculdade de Direito. Grandes e boas memórias, né? Então, muito feliz e vamos continuar no nosso incansável trabalho de prestação jurisdicional. Obrigado, presidente. Embaixadora Fátima. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, desejar à doutora Lohane a plena recuperação e o meu abraço com carinho. E registrar mais uma vez aqui a minha satisfação de compartilhar aqui essa bancada de tribuna aqui com a doutora Rosália. Também não fomos colegas de faculdade, mas eu tive prazer de conviver mais de perto com ela quando juíza da vara de família, era de sucessões, e almoçávamos lá num restaurante do Fórum dos Magistrados, e o Bessa, na época, era sempre um companheiro nosso de mesa, né? Saudoso Bessa.
Então, foi também um período muito bom, né? Com Nismar, aquela turma, né? Ângela. E parabenizar finalmente aqui ao nosso eminente presidente, pela forma. Olha, para mim está sendo. Eu vou copiar, viu? É muito, muito, muito diligente na condução dos trabalhos, parabenizando mais uma vez, desejando a todos um ótimo restante de dia e de semana. Eu não. Eu dei a dica para ele assistir. Então, eram os franceses tocando, eles começaram a tocar umas músicas brasileiras. E aí começaram a tocar uma música, toda a vida ele falava um negócio muito bem executado. E a gente tomando vinho, era uma pândega, como ninguém me disse. Maravilha. E lá pelas chantas terminavam uma música e dizia muito bom. Eu dizia muito bom. Aí ele olhava assim, aí dizia, esse brasileiro aqui acha tudo muito bom. E quando ele terminou uma música lá que eu não disse, ele disse, muito bem. Eu digo, não, muito bom. Então, a circunstância que o doutor vai ganhar é só fazer para parabenizar pela concepção. Obrigado, Padre Carlos. Doutora Rosália. Bom, só me resta agora agradecer as boas-vindas, né, que eu recebi dos colegas, do Carlos Alberto, relembrando aqui aquelas saudosas memórias lá das estudantadas, né, lá da Faculdade de Direito, e também da embargadora Fátima, né, minha colega como comensal lá no restaurante dos juízes, daquelas brincadeiras lá com o colega Bessa, que ela se reportou aqui, que foi um juiz que deixou assim, uma marca muito profunda mesmo entre os colegas, né? E também os nossos passeios, às vezes, nos congressos, né? Sim, e eu agradeço, e também quero parabenizar o presidente, que eu não conhecia, mas vim ter o prazer de conhecer agora, pela condução, já assisti a reunião anterior, né, presencial, a excelente condução das reuniões, assim, a gente vê que ele é um líder nato, né? Tem um grande espírito de liderança. Quero dar os parabéns, e que estou feliz também de participar dessa turma, muito feliz mesmo. Ao convite da colega Jane também, que eu agradeço também esse convite tão gentil da parte dela, e desejar a todos um bom restante de semana. Obrigada, então. Obrigado, doutora Rosália. Essa palavra aqui é a querida amiga doutora Lorraine. Oh, que prazer, doutor Gerardo, desembargador Gerardo. É um prazer muito grande participar das sessões desta segunda Câmara, porque toda a vida eu aprendo muito, e é muito salutar. E os desembargadores são, assim, pessoas extremamente delicadas, atenciosas. E eu me sinto muito bem aqui, eu não paro de dizer isso, eu me sinto muito bem aqui com Vossas Excelências. E eu agradeço, desembargador Everardo, pela concessão de participar virtualmente, porque realmente está dando muita gripe agora, né? E o meu oftalmologista me solicitou muito que eu evitasse sair de casa até o final da minha recuperação. Então, eu agradeço e vou participar também das outras virtualmente, e deixo um abraço a cada um e um beijo carinhoso à desembargadora Fátima e à doutora Rosário. E a querida Catita, minha Catita.
Obrigado, doutor Lorane. Desejo melhoras aí nessa pronta recuperação aí na sua cirurgia. E espero em breve Obrigada. ter aqui do meu lado, aqui na bancada da segunda Estarei Câmara. aí. Até o final do mês eu estarei aí. Mande um abraço para o professor Algês. Muito obrigada. Bem, eu, da mesma forma, gostaria também de agradecer a todos pelos trabalhos. Aqui trabalhei em equipe, aqui ninguém faz nada só, certo? A gente sabe que essa harmonia, essa paz aqui que reina na segunda Câmara é fruto da forma como se porta e da característica pessoal de todos os membros que compõem e dos servidores que nos auxiliam nesses trabalhos, certo? Dar boas-vindas ao eminente e amigo do Carlos Alberto, que dizer para ele que realmente ele faz falta, pode ter certeza disso, do Carlos Alberto. Vossa Excelência faz falta de verdade, viu? De verdade pela a falta da sua energia positiva que a gente deixa de conviver nesse período de suas férias. Mas suas férias são bem merecidas e eu acho que você volta com muito mais energia carregado, porque sabe aproveitar. É um bom vivan da vida. O patrão Carlos Alberto gosta de vinho, gosta de curtir a vida, e eu admiro isso nele também, certo? Só pensa, a gente tá puxando as orelhas da Fatinha e da Ruth aqui, que disseram que no feriado iam trabalhar, né? Eu chamei a atenção disso. E também, doutora Rosália, das boas-vindas, Vossa Excelência aqui, que compor aqui, vai passar 3 sessões? São 3 sessões, né? Então, acho que será um momento espetacular aqui de aprendizado de ambos os lados, nós e para Vossa Excelência também, certo? Eu vou só fazer uma retificação aqui, que eu citei na hora do voto lá, que a desembargadora Fátima tinha 30 anos de magistratura. Aqui, parafraseando o desembargador Abelardo na sessão, eu esqueci de dizer que ela entrou na magistratura com 10 anos, viu, de idade. Então, assim, ela está no auge dos seus 40 anos aqui, exercendo. Estou aqui com 10 anos, então, assim, está bem tranquilo, viu? Então, desejo aí um bom restante de dia a todos, certo? E declaro encerrada a presente sessão.